Adolf Hitler e Joseph Stalin utilizaram métodos parecidos para a conquista do mesmo objetivo, o poder absoluto. Em um século de derramamento de sangue, Hitler e Stalin se sobressaem em terrível simetria como símbolos do mal, mas ambos pareciam precisar um do outro. Cada um estudou a carreira do outro, respeitavam, admiravam até a crueldade um do outro e usaram um ao outro para promover suas ambições. Levar à morte milhões de pessoas e redesenhar os contornos políticos do mundo inteiro. À parte os fatos que os moldaram, teriam eles algum tipo de personalidade especial para fazer o que fizeram? Eram os dois maiores inimigos do século XX, iguais de alguma maneira fundamental? He was a revolutionary, and that's the right to purge the party. They do it everywhere. The so admired French Revolution was purging continuously and killing people, about 30,000 with the guillotine. No, so compared with that and what happened in Russia, Hitler was a Sunday school man. Stalin agora reinava supremo na Rússia. Como Hitler, ele tinha todos os poderes de um ditador. E como Hitler, ele os usou para implementar uma visão intensamente pessoal do futuro. Para Stalin, nada nem ninguém ficaria no caminho de sua realização. Stalin always envisaged that the best quick route to a political solution was through a physical solution. If you've got a social group that's giving you trouble politically, eliminate it physically. Ideologias precisam de inimigos. Os de Hitler eram forasteiros. O de Stalin era seu próprio povo, contra o qual ele combateu em nome do Estado. Ele considerava os camponeses russos, principalmente os mais ricos, os kulaks, pequenos proprietários, como capitalistas rurais que detinham a marcha da revolução. Milhões de camponeses foram expulsos de suas terras e forçados a ir para fazendas coletivas e novas cidades industriais. Mas Stalin estava determinado a alcançar as suas metas, fossem quais fossem os custos humanos. Em uma série de planos quinquenais, ele estabeleceu metas impossíveis de serem cumpridas. A construção de projetos de vasto capital, como canais, represas, ferrovias e a criação de indústrias totalmente novas. Stalin construiu os gulags, sua vasta rede de campos de trabalho forçado. O arquipélago Solovki, a noroeste de Arkhangelsk, foi o local escolhido para o primeiro deles. Ele foi construído muitos anos antes do primeiro campo de concentração de Hitler. Centenas de milhares de pessoas ficaram detidas neste ex-mosteiro e nos seus campos circundantes. Muitos eram kulaks, deportados da Ucrânia. Eles trabalhavam nas estradas e ferrovias de Stalin e no projeto de seus sonhos, o Canal do Mar Branco. Originally, the prisoners had the possibility of working hard so as to cut their sentences. But then Stalin suggested that prisoners who worked well should not be released from the camps. In effect, the terms gradually began to increase. If at the beginning a prisoner was given 3 years, the terms were then increased from 5 to 10 and up to 25 years. As imagens dos gulags de Stalin são menos conhecidas do que as dos campos de Hitler. Todavia, com suas torres de vigia, casernas e arame farpado, eles espelhavam os campos de concentração nazistas. Ambos os sistemas cobraram um preço terrível de seus internos. A guerra que Stalin lançou contra seu próprio povo teve um preço devastador e corrompeu sua própria personalidade. Really, Stalin became a very cold, frigid man who, in revenge for any kind of slight towards him, was even harsher than he had been before. Com o tempo, sua paranoia aumentou. Passou a desconfiar de todos à sua volta, mesmo dos colegas e amigos mais próximos, e assim livrou-se deles.
Frequentemente, ele aparecia como carpideira nos incontáveis enterros que se seguiam. More often than not, he used to be burying his own victims, who were killed according to his orders. He had this principle. He used to say, if there's a person, there's a problem. No person, no problem. Em 1936, começaram os julgamentos de fachada de Stalin. Discordar do líder sobre qualquer questão, não importava o quão trivial fosse, tornou-se um crime capital para o qual havia apenas uma sentença, a morte. Ex-amigos e colegas confessaram sob tortura os crimes mais fantásticos que nunca cometeram. Stalin never forgot those who had opposed him in the past, and he settled scores with them. The show trials are the classic example of this. But the show trials were also an important means of propaganda, of convincing the Soviet public that there really were enemies everywhere, even at the highest level of the party. O promotor do Estado, Andrei Vyshinsky, e suas vítimas faziam parte de um roteiro. Stalin havia orquestrado cuidadosamente cada detalhe da farsa. Ele tinha até mesmo um ponto estratégico de onde podia acompanhar os procedimentos e parecia se deleitar sadicamente com a humilhação de seus ex-companheiros. Como disse certa vez, a minha ideia de um dia perfeito é planejar uma linda vingança contra um inimigo, executá-la e depois ir tranquilamente para casa dormir. Stalin assinou pessoalmente a ordem de execução de 41 mil pessoas, homens e mulheres. Mas houve muito mais vítimas de seu terror nos anos 30, dos quais morreram. As ações de Hitler nesse período foram modestas em comparação. Seus horrores ainda estavam por vir. В Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин Йоахим фон Риббентроп. Numa manobra de supremo cinismo, mas de uma lógica calculada, típica de ambos os tiranos, os dois campos opostos se viram juntos agora num abraço mortal. No verão de 1939, Hitler enviou seu ministro das Relações Exteriores, von Ribbentrop, a Moscou para assinar um pacto de não agressão com Stalin. As vantagens do pacto eram claras para ambos. Hitler estava livre para atacar a Polônia e Stalin, enfraquecido por um expurgo do comando militar, ganhava tempo para montar as suas defesas. O pacto com o inimigo lançou o mundo na guerra e selou o destino da Polônia. O acordo secreto entre os ditadores dividia a Polônia entre eles. Para aqueles que se viram vivendo sob os novos regimes, havia pouco que os distinguisse um do outro. Stalin attempted to do the same thing that he'd already done in Russia. He deported the kulaks, he shot intellectual and political leaders, and he Sovietized the country. Similarly, Hitler, in moving into Poland, set about an even more ruthless extermination of the Jews, eradication of the Jews, than had already taken place in Germany. Hitler observou que a força de Stalin estava parcialmente no fato de que ele se dispunha a adotar medidas que ninguém mais consideraria tomar. Stalin é metade besta, metade gigante, disse ele. Ele é totalmente indiferente à vida humana. Por ele, o povo pode apodrecer. 25 milhões de russos morreram. The phone rang. I picked it up and heard, "Please hold the line. Shortly, Comrade Stalin is going to speak with you." I stood up, or more to the point, my own legs forced me to stand. A few seconds later, I heard that familiar voice. He did not greet me, but got straight to the point. Yesterday, Comrade Zhadanov spoke to you about a certain cartoon. A Guerra Fria havia começado. Stalin encomendou uma charge ridicularizando os planos americanos de colocar soldados no Ártico, mas ele não gostou do texto e inseriu suas próprias palavras. Понять, как
To understand how Stalin, with the global scale of his affairs and his work and his power, still managed to find the time to change the text underneath my picture is astonishing and incomprehensible. Tanto o fantasma de Hitler quanto o de Stalin ainda pairam sobre o mundo moderno. Muitos milhões morreram sob o domínio deles. Dos dois, Hitler é, para muitos, a mais óbvia personificação do mal. Stalin ainda é julgado menos severamente. À vez do julgamento final, deverá se deter menos na comparação da escala de crueldade dos dois ditadores do que nas raízes compartilhadas de ambos. Os dois homens cedo lavaram as mãos em relação a qualquer compaixão humana. Uma morte é uma tragédia, disse Stalin. 1 milhão é uma estatística.